a carta de Tiago te confronta, te estimula a transformar tua vida. E nessa parte, aqui fala assim Tiago, segundo a sua vontade, a vontade de quem? De Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como quê? Primícias das suas criaturas. Irmãos, temos esse privilégio. Deus nos vai considerar como primícias. ¿Sabía disso? Você é uma primícia de Deus. E primícia que é? O primeiro, o melhor. Deus te considera uma primícia. Lógico que você tem que tomar posse disso. Porque Deus estende esse privilégio para todos. Para todos. Deus dá a salvação para toda a humanidade. Sabia disso, não? Jesus não deu sua vida por algumas pessoas. Ele deu para toda a raça humana. Qual é a diferença, então, quando Jesus fala que diz que poucos vão ser os que herdarão o reino de Deus, que vão entrar no reino de Deus? Ele diz que tem caminho largo e outro caminho bem estreito. Esses são os que vão entrar no reino de Deus. ¿Por que isso? Porque alguns escolhem essa vida. Escolhem o caminho da verdade. Graças a Deus que Ele deu desde o Éden o livre-arbítrio. Nenhum de nós estamos obrigados a fazer nada. Deus não colocou nossa mente robotizada para dizer, todos fazemos a mesma coisa e aceitamos o que Deus quer conosco. Não. Ele deu livre-arbítrio para escolher. Você está aqui porque escolheu estar aqui. Ninguém obriga você a estar aqui. Então, o que acontece? Quando a gente diz que assim, que Deus lança as promessas para Deus, nos dá o privilégio de ser primícias, é porque Ele espera que nós tomamos posse dessa palavra. E aí sim, começamos no caminho da salvação. Agora, interessante o contexto bíblico desse texto que leímos. Tiago capítulo 1, versículo 18. É interessante a veces analisar o contexto, ¿sabe por quê? Porque si el texto fica avulso, a veces puede enganar, puede se confundir y hasta puede llegar a una heresía a veces. Tem pessoas que pegan un texto bíblico, lo tiran do contexto y ensinan una heresía. Bom, el contexto bíblico, el versículo 16 y 17 do mismo capítulo 1 de Tiago, olha o que diz. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que a gente tem, todos os dons, todos os privilégios que Deus dá para nós, vem de Ele, não porque merecemos. Em Ele não tem variação, porque Ele é o mesmo antes, hoje. Viu que a gente quando anda, a sombra que está fazendo comigo, está indo para um lado e para outro. Deus não precisa de sombra, não tem sombra. Ele é a luz plena. Então, quando a luz reflete, nos se liga os céus com a terra. Por isso, todos os privilégios que a gente tem, se nós somos chamados de primícia e tomamos posse dessa primícia, é porque fica ligado a Deus e não porque merecemos. Aí está o contexto. Não nos enganemos, irmãos. Porque tem pessoas que sabem que acham que merecem a salvação. A religiosidade ensinou isso. Se eu faço isso, se eu vou à igreja todos os dias, se oro 24 horas por dia, se eu faço aquilo, eu mereço a salvação. Não. Não tem nada que a gente pode fazer para merecer a salvação. Nada. Nada que podemos fazer para acrescentar o amor de Deus ou diminuir. Ele já é amor. Ele já é bondoso. Então, quando a gente faz coisas para Deus, é porque estamos agradecidos a Deus. Somos gratos e correspondemos com o amor de Deus. É por isso que, quando vamos analisar aqui o que significa primícias, primícia significa que nós vamos ser o melhor para Deus.
Deus espera que nós demos o melhor de nós para Ele. Se nós tomamos posse desse privilégio, ser primícias, nós nos temos que comportar como o melhor para o Senhor. Isso que quer dizer? Que nós damos a prioridade de Deus em nossas vidas. Não existe algo que não seja prioritário a Deus. Ele é o primeiro. Ele é o maior. Ele é o soberano. Ninguém chega a Ele. Todo está debaixo dele. Então aí começamos a entender o amor de Deus e começamos a aplicá-lo em nossas vidas. É fácil? Não é fácil. Ninguém me fale que é fácil, não é? Eu vou comentar a experiência minha, vou abrir um pouco meu coração do que aconteceu em 2022. Nós participamos das primícias a semana toda de 2022, a família toda. Eu tinha grandes expectativas que ia ser um ano magnífico, cheio de bênçãos. Mas ao pouco tempo, acontece que eu fico doente. De nada. Vi um problema nos meus joelhos, não conseguia caminhar, tive que pegar esta muleta, que o pastor me arrumou umas muletas para conseguir caminhar. E a primeira avaliação de um médico me disse, olha, tu tens um problema grave em tus joelhos. Aí tive que deixar de trabalhar. Essa expectativa que eu tinha do ano 2022, não aconteceu nada. Como falou o pastor no começo, não? Tem coisas que não acontecem. E pior de tudo, tive muitas tribulações nesse ano, irmãos. Só Deus sabe as tribulações que eu passei esse ano. Mas sabia que Deus começou a trabalhar em outro lugar de minha família, que eu nunca imaginava. Enquanto eu estava cheio de problemas, eu estava cheio de limitações, que não podia trabalhar, tinha que fazer. Aí Deus começa a trabalhar com minha filha mais velha, que você não conhece, Jaqueline, que já tem 24 anos. E ela é recém-formada no ano 2021. Ela pega um serviço muito bom, é buscada diretamente da faculdade e pega um serviço muito bom em uma grande empresa, onde ela viaja por Brasil, tudo isso. E ela começou a ser abençoada. E ela não está assistindo nesse momento na igreja, ela não está vindo à igreja, mas ela ama o Senhor. Ela tem promessa, tá? Ela tem projeto, eu sei que tem projeto de Deus com ela. Então Deus, em um momento que eu me sentia abandonado, minha família se sentia abandonada, minha filha estava sendo abençoada. Já no primeiro mês, minha filha recebe uma proposta de comprar um apartamento. No primeiro mês do ano 2022. A coisa foi tão boa que o pai do patrão dela, de um dos patrões dela, dá o apartamento todo mobiliado para ela e disse, olha, eu te vou dar toda a facilidade para que tu compres esse apartamento. Por um lado, nós ficamos tristes, seguia nossa filha em nossa casa, mas ela cumpria um objetivo de sua vida, ter sua casa própria. Hoje já está com o apartamento já a nome dela, todo. E sabe o que fazia minha filha? Sempre falava assim para nós, falava para mim, para minha esposa, até para as gêmeas. Falava, ora por mim, ora para que minhas conquistas aconteçam. Ela pedia oração para nós. E no momento que eu me sentia mal, que eu estava com problemas, sabe o que eu fazia? Eu pedia que ela orasse por mim. Várias vezes pedi. Jaqueline, ora por mim. O pai está precisando. Ela falava, não, fica tranquilo, meu pai. Eu vou orar por ti. Deus nos estava abençoando desse lado. E a gente não percebia às vezes. Mas também eu fui muito injusto com Deus, irmãos. Porque no momento de ficar na cama, eu comecei a questionar muitas vezes a Deus. Por quê? Estava cheio de projetos esse ano, eu estava na cama, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer praticamente nada, porque eu dependo de subir escadas, descer, fazer coisas, correria, limitado por completo. E aí Deus me faz ver algo. ¿Tú te lembras cuando tú fuiste ao
ao primeiro ortopedista que falou para ti? Isso me fez lembrar, Senhor. Sabe o que falou o primeiro ortopedista para mim? Porque tive que pagar, pelo SUS não dava para esperar. Ele disse assim: oh, tus joelhos estão tão destruídos que de aqui tu vas a ir à cirurgia. Isso me falou literalmente. Dice, tus meniscos estão desgastados. Ele me mandou diretamente à cirurgia. Aí eu não me conformei porque não pode ser, não vou à cirurgia. Aí me recomendam ortopedista especialista também em joelhos e me fala todo o contrário. Dice, não, cirurgia por enquanto não. Vamos fazer um tratamento contigo. Deus usando a medicina para me sarar. Eu antes estava cheio de dores, agora consigo caminhar tranquilo, dobrar os joelhos. Sinto dores, mas não se compara com o que eu sentia antes. Então, olha que injusto que é a veces a gente. Deus estava trabalhando comigo para um milagre e eu não estava reconhecendo nesse momento. Estava questionando a Deus. Assim acontece conosco, irmão. Muitas vezes Deus está gerando um milagre, está gerando os livramentos, está fazendo a coisa acontecer e a gente quer mais. Quer mais rápido, não sei. E os tempos de Deus são diferentes. O tratamento mío, já falou o médico, é longo, é lento. É demorado, vai ter que ter paciência. E a vezes a gente não tem paciência. Então, esse 2023, você cria expectativa, mas se não se cumpre, não desista. Porque alguma coisa Deus está fazendo em sua vida. Pode ter certeza. Alguma coisa. Porque se você é primícia de Deus, para Deus você é o melhor. Você tem que sentir assim, eu sou o melhor para Deus. Agora, eu quero entrar em umas áreas onde nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Se Deus nos considera nossas primícias, Ele é a primícia dele, nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. E sabe que tem alguém muito preocupado para que você desista e não coloque a Deus em primeiro lugar. É nosso inimigo. Ele vai fazer todo o possível, todo para que você desista e então lo coloque a Deus em segundo lugar. Viu ontem o pastor Fernando que falou, não? Da ansiedade. Essa é uma artimanha do inimigo. Si bien es una doença deste século, mas o inimigo se aproveita da ansiedade para quê? Para te fazer desistir, te fazer tirar a fé, debilitar espiritualmente. Onde foi bem falado, a ansiedade te destrui espiritualmente, destrui tua vida, tua fé. A pessoa literalmente, porque isso é o que significa ansiedade, se sofoca. Dice que el término griego que traduce esa palabra, dice que a pessoa llega a faltar o ar. E é verdade, fale com uma pessoa ansiosa. Eu também já fui ansioso algumas vezes. Parece que a gente começa, falta o ar porque está cheio de problemas. Se está sofocando, a própria alma se está sofocando. E como falou ayer o pastor Fernando, ontem, desculpe, o pastor Fernando, ele falou que está calculado que 70% dos problemas que a pessoa toma como ansiedade não se cumprem. Não passa nada de aquilo que a pessoa ficou ansiosa. Ou seja, sofreu por nada. Por antecipar-se, por preocupar-se de algo que não tinha que se ocupar. A vezes podemos estar com ansiedade, mas temos que tirar de nossa vida isso. Isso vai destruir nossa alma. Vai destruir toda nossa relação com Deus. Porque isso que significa quando a gente tira a ansiedade, porque está confiando em quem? Em Deus. Está tendo fé em Deus. Então, esse é um dos problemas. O inimigo se vai valer disso. Se vai valer para te tirar da presença de Deus e tirar a prioridade de Deus que tem em tua vida. Tu tens que ter em tua vida, eu tenho que ter em minha vida. Então, tem algumas áreas que temos que trabalhar para poder tomar posse das primícias. Em primeiro lugar, não podemos deixar que nada ocupe o primeiro lugar, que é somente de nosso soberano Senhor Deus. É só dele.
Yo ya pregué una vez con respecto a idolatría. ¿Lembran, hermanos? Pregué con a idolatría. ¿Qué significa idolatría? Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que pertenece a Dios. Dios es exclusivo, Él quiere adoración completa. Si tiene alguna cosa que ocupa un lugar que Dios merece, pasamos a ser idólatras. Seja objeto, seja situação, qualquer coisa, trabalho, família, o que seja, se a gente coloca isso acima de Deus ou parelha com Deus, estamos idolatrando essa situação. Somos idólatras. Então, nada tem que ocupar nem o lugar de Deus, nem acima de Deus. E temos muitas coisas que podem ocupar. Muitas coisas. Esse sistema de mundo nos deixa cada vez mais ocupados. A vezes, assistir TV muitas horas, não significa que está errado, tá? Ninguém está falando que está errado. Mas às vezes a gente abusa e passa horas e horas e horas e Deus ficou aí de lado, esperando nós. Mas eu não me vou concentrar solamente em uma coisa. Todos conhecemos esto, ¿no? Este aparelhinho tan útil, porque es muy útil. ¿Sabe cuánto tiempo tira da gente? ¿Sabe cuánto tiempo está tirando da gente? Tem um estudo feito aqui no Brasil, onde se calcula que a meia de acessar o celular, e estamos falando de acessar os aplicativos, não estamos falando da pessoa quando abre o celular, sem acessar os aplicativos, tá? Dice que es entre 5 y 6 horas diarias. Si es una media, quiere decir que tem pessoas que tienen muchas más horas y tem pessoas que tienen menos horas. 5 a 6 horas todos los días ligado nos aplicativos do celular. O celular tem um objetivo bom, às vezes. Trabalho, Tem gente que trabalha, e lógico, se precisa do celular. Não estamos falando que está errado. Estamos falando quando ocupa tu primeiro lugar. Faço uma simulação para você. Eu passo todo o dia no celular, passo muitas horas, já seja trabalhando, fazendo coisas, me comunicando, relacionando com amigos, assistindo ao TikTok, não? No está nada errado. A veces la gente tiene que reír un poco, ¿no? A veces tiene que reír un poco, ¿no? Mas llega al final del día, ay, me lembré de Dios. Voy a hacer esa oración. Y estoy tan cansado que faço oración ya un minuto, ya duermo. Yo dediqué horas a mi celular y no dediqué ni un minuto para Dios. Yo amanecí de mañana y en vez de hacer mi oración, en vez de hacer mi momento devocional, de meditar a palabra, leer a la Biblia, ¿sabe qué faço? Abro mis redes sociales para ver si tienen algún mensaje, si tienen alguna piada para hacer reír un poquillo. Y de repente comenzamos el día sin un entendimiento espiritual. ¿Será que yo solo estoy haciendo a veces eso? A veces cometemos ese error. A veces cometemos ese error, hermanos. Faça un propósito con Dios. Se levante todas las mañanas sin olhar primero el celular. Pegue su Biblia. Lea unos versículos. Ore a Dios. Y después fique a vontade. Va a ir a trabalhar, va a ver os mensajes, va a ver como su día muda. Va a ver como muda o día a día de você. Eu falo por experiência própria, tá? Não estou falando para experiência própria. Então, temos que ter muitos cuidados porque esto se puede convertir en una idolatría. E não estamos falando pesado, tá? Quando a gente coloca acima de Deus algum objeto, é idolatria.
Ay, ¿cómo? Idólatra. Idólatra adora una imagen. No, no. Idólatra todo aquello que ocupa o primer lugar ante Dios. No es solamente se postrar ante una imagen. Esa es un área que tenemos que cuidar. Un área que tenemos que vigiar. Otra área que tenemos que trabajar es dar o espacio o local o lugar suficiente para que Dios trabaje con nosotros. En eso que requiere que nos comuniquemos con Dios, que hacemos un relacionamiento con Él. ¿Cómo que a gente hace un relacionamiento con Dios? Falando con Él. ¿Você consigue se relacionar con una persona que fala 1 minuto por día? No, nunca. Nós temos que falar com Deus, falar e falar todo o dia, todos os dias. Falando nossos problemas, falando nossas inquietudes, agradecendo as coisas que faz Deus por nós. Às vezes pode ser que você está caminhando, está dirigindo e está falando com Deus. Não estamos falando que tem que estar todo o dia de joelhos. Não, não existe isso. Mas a comunicação com Deus tem que ser constante. Ahí vamos a crear una intimidad con Él. Ahí Él va a pasar a ser primero en nuestras vidas. No va a ser algo secundario. Si nos criamos ese hábito, va a llegar al final del día y vamos a perder a cuenta de cuántas veces falamos con Dios. No vamos a conseguir decir, yo falé 5 minutos, 10 minutos, yo falé... No, no. Você no va a perder a cuenta, no va a tener noción de cuánto tiempo faló con Dios. Falar es orar. Oração é outra coisa. Oração é quando você ora pedindo alguma coisa e você vai ter que agir em consequência daquilo. Orar é falar com Deus como se fosse um amigo. Como se estaria do lado. Moisés disse que falava com Deus. Abraão também falava com Deus. ¿Por quê? Porque lo considerava como se estaria do lado. Era tão real para a vida dele que falavam com Deus. O mesmo tem que acontecer conosco. Tem que ser tão real Deus em nossa vida que temos que fazer de conta que é como se fosse um amigo que estaria de nosso lado falando. Ele está lá em cima, mas nós lo temos aqui do lado. Crie um relacionamento com Deus. Declare com sua boca que Deus é prioridade em sua vida. Mas precisa? Claro que precisa. As pessoas te têm que conhecer que você coloca a Deus em primeiro lugar em tua vida. Porque se você não declara isso, você mesmo não se vai convencer. Eu, por exemplo, se tenho que falar que Deus é prioridade em minha vida, eu tenho que falar o tempo todo. Porque senão eu mesmo nem me vou a convencer de que Deus é primeiro em minha vida. A boca tem poder. Pode profetizar, pode mudar a expectativa de outras pessoas. Fale de que Deus é prioridade para você. Outro ponto que é importantíssimo. Deixe Deus ocupar o espaço que Ele precisa ocupar em você. Sabia que a gente a vezes está tão cheio de problemas, ansiedades, tão cheio de coisas para fazer que não abrimos nosso espaço para que o Espírito Santo entre em nós? Não lhe damos espaço a Deus, não damos o espaço que Ele merece. Se, por exemplo, eu estou correndo aqui para lá, estou ansioso, estou cheio de problemas, será que eu vou me acalmar e dizer, oh Deus, ocupa tu lugar em mim? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque em primeiro não estou depositando fé nele, não estou colocando ele no primeiro lugar e não estou dando espaço para que ele entre. Sabe que o Espírito Santo é fundamental que entre na gente, porque nossa herência pecaminosa nos encheu de frutos da carne. Todos nós temos os frutos da carne. E os frutos da carne que são? Todo o que não presta. Todo o que não presta temos... A gente está cheira dentro. Se a gente não dá espaço para o Espírito Santo, não vamos a nunca cultivar os frutos do Espírito. Que é o que tira ou comprime o fruto da carne. Então, primeiro temos que abrir nosso coração, abrir nossa alma e dizer, Deus, ocupa tu lugar. Aí Deus que começa a fazer?
começa a trabalhar na gente. Nos começa a confrontar e aí vem a transformação tão falada. A transformação não vem de um dia para outro. Viu que aquelas pessoas a vezes vêm aí em um culto e chegam, hoy recibi o Espírito Santo. E ao outro dia pensa que já estão todos cheios de coisas boas. Não se engane. A transformação vem de um dia após de outro. É uma luta constante onde eu vou ter que comprimir, reprimir minhas coisas pecaminosas e deixar o lugar ao fruto do Espírito. Isso acontece com o tempo. Vai acontecendo uma vez e outra vez. Deixe esse lugar para Deus. Esse é o lugar de Ele, não é o lugar de outras coisas. Quando a gente diz, ocupa tu lugar em mim, é porque estamos dando lugar a Ele para trabalhar na gente. Coloque acima de todo o reino de Deus. ¿Quién sabe o que es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. O gobierno de Dios está ya comandado por un rey, Cristo Jesús. Él ya está, ya tomó posesión de ese gobierno. Entonces nos tenemos que depositar nuestra fe en ese reino de Dios. En primer lugar, no en los reinos o gobiernos humanos. Voy a hablar nuevamente. Es una vergüenza como la iglesia está politizada, dando confianza en los gobernantes políticos antes del reino de Dios. Cristianos brigando por política unos con los otros, no dejando lugar al reino de Dios que unifica. El reino de Dios te unifica, hermanos. No te separa. No, mas tem um que diz, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou... Não, então não, e questionam, sendo de que a esperança nossa não é um reino aqui na terra. Seria muito vazio ter uma esperança nos governantes da terra. Nossa esperança é o reino de Deus. Esse é o primeiro lugar que temos que dar a Deus. O reino que te unifica, te dá uma esperança eterna. Olha o que diz a Bíblia, lo voy a leer diretamente. Sí, da tiempo, voy a leerlo directamente. Salmos, capítulo 146. Salmos, capítulo 146. Versículos 3 y 4. 3 y 4. Aí diz assim: não confíes em príncipes, ni em filho do homem, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Que tolice que seria confiar nos governantes humanos, irmão. Que tolice que seria de nossa parte. Não estamos falando que a gente não tem que buscar seus direitos, não tem que votar, não tem que escolher, não tem que defender os direitos de cidadãos. Não estamos falando isso, porque depois podem falar, mas que... Não, temos direitos que temos que lutar. Mas daí a colocar nossa confiança em um homem que nem ele ainda sabe que tem a salvação. E é mais, hoje está aqui, amanhã vai para a terra e todos os pensamentos onde foram? Todas sus promesas onde foram? Na terra. Morreu. E tem muitos casos desses, tá? Tem muitos governantes que nem conseguiram tomar posse porque morreram antes. E as promessas eleitorais foram para o túmulo. Não permita que essas coisas substituam tua prioridade no reino de Deus. Se você quer ser primícia, coloque primeiro o reino de Deus. Que você seja identificado não porque é seguidor de um partido político, não porque é seguidor de uma pessoa, sino porque você é um cristão que só confia no reino de Deus. Que é a única salvação de nossas promessas, das promessas que Deus tem para conosco. É promessas eternas. Não são promessas passageiras como está acontecendo aqui na terra. A igreja tem promessas eternas, não promessas humanas.
A igreja tem projetos eternos, nos céus, não aqui na terra. Então, não permitamos que isso nos tire da prioridade que temos que colocar a Deus em nossas vidas. E por último, todas as tuas decisões, tudo o que você toma como decisão em tua vida, olhe para cima. Em outras palavras, verticalize sua vida a Deus. Viu o que decía no comienzo la carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que decía que de acima ven todas as coisas. Ou seja, é um nexo, uma conexão que vem dos céus, que se liga na terra, e então nós estamos conectados com os céus. Assim tem que ser nossa vida. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente toma algo para dizer, eu quero fazer algo em minha vida, conecte-se com os céus. Olhe para cima e comece a perguntar a Deus que é o melhor. Mas Deus não responde. Muitos falam isso. Eu oro, eu pergunto. Irmãos, a maioria das vezes Deus não vai responder isso que alguns pensam. Filho, estou falando contigo. ¿No? Alguns dizem que vem uma voz de além. Cada um sabe como Deus fala com a gente, não? Mas a maioria das vezes Deus vai falar com sua própria palavra. A gente vai questionar, e Ele com a própria palavra, o Espírito Santo nos vai direcionar para achar a resposta na palavra de Deus. Mas tem gente que quer achar a resposta na Bíblia, ou a resposta do céu, a resposta de Deus, ou a resposta do céu, sem abrir a Bíblia. Não abre nunca a Bíblia e quer que Deus fale com eles. Deus fala conosco por meio da Bíblia. É fato isso. Continua falando por nós. Nos continua confirmando constantemente por meio da palavra. Aí você vai entender o que significa ser primícias de Deus. Você se vai sentir uma primícia de Deus. Porque você está tomando posse desse privilégio que Deus te está dando. Isso é inigualável. Isso se cultiva, se gera na gente. Por isso, esse ano 2023, irmãos, você consagre-se ao Senhor. Consagre esse momento ao Senhor. Fale para Deus. Eu quero fazer isso. Eu quero melhorar em aquilo. Eu quero melhorar em uma situação em minha vida. Eu consagro minha vida a Ti. Consagro minha finança. Consagro o que você veja que precisa. Olha, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 16, o que fala. Romanos 11, que por último vamos a leer, versículo 16. Romanos 11, 16. Diz assim: e se as primícias são santas ou separadas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. É uma lei da vida. Se algo é separado, é santo, então diz que o fruto vai ser santos. Se você está semeando algo separado para Deus como primícia, você vai gerar algo bom como primícias. Mas primeiro tem que fazer um propósito com Deus. Se consagrar ao Senhor. Se colocar à disposição de Ele. E aí começa a gerar frutos. E não são poucos, tá? Deus te pode surpreender. A vezes você pide uma coisa e Deus te pode surpreender, pode ter certeza. Às vezes nos surpreende. E glória a Deus se Ele nos surpreende. Amém? Pode ficar em pé um pouquinho. Como falamos no começo, Deus é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. E como se não fosse pouco, nós temos o privilégio de ser o melhor para Ele. Mas tome posse dessa palavra. Não permita que nada atrapalhe as prioridades que você tem com Deus. E aí se vai cumprir um texto bíblico, sabia? Em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, en una visión que vio João, ele diz assim, que vê
uma grande multidão que está vindo, são aqueles que são comprados da humanidade para ser primícias de Deus e do Cordeiro. Você pode ser uma dessas primícias, comprada da humanidade para chegar à presença de Deus e do Cordeiro. Em outras palavras, você pode ser comprado da terra como primícias, levado ao reino dos céus para viver na eternidade. Mas para isso temos que tomar posse desse privilégio. Porque não merecemos, claro que não merecemos, mas nós temos que trabalhar para esse privilégio.